Olha, vamos voltar no tempo até a Roma Antiga. Romanos, não é? Prepare-se para conhecer grandes guerreiros, imperadores excêntricos, gladiadores. Esse cara é bom. Não tinha vida melhor. Todos na maior batalha para ser o melhor da Roma Antiga. Quem manda aqui? Vamos falar de bárbaros e romanos em Viajantes da História. Que comecem os jogos! Eu sempre me achei um garoto normal, afinal eu fazia coisas normais. Até que o Pedro e a Ana apareceram, você viu isso? Foi do nada! Que coisa esquisita! De repente eles começaram a aparecer em tudo que é canto e agora me levam em viagens no tempo para descobrir como era realmente a vida no passado. É uma aventura atemporal. Somos viajantes da história. Os Romanos, distribuição de Dark. Já pensou como seria se você pudesse comandar o mundo? Para a aula de geografia, temos que fazer um mapa do mundo. Aí me veio uma ideia. Qualquer um pode fazer um mapa do mundo como ele é. Mas e um mapa do mundo como ele poderia ser? Alexlândia. O único problema é que não é tão fácil quanto você pensa planejar um país. Como por onde começar? Pode se inspirar nos clássicos. Todo mundo faz isso. Como assim todo mundo se inspira nos clássicos? Pois é que ao longo dos últimos milênios, vários países tentaram tomar como modelo as civilizações clássicas. Os gregos foram uma e a outra... Espere. Foi a... Mate a charada. Qual civilização não está mais por perto, mas o que ela fez está perto de todo mundo? Como assim? Uma coisa que já se foi não pode estar por perto ainda. Ah, não? Você vai se surpreender. Quer ver? Vamos dar uma pista. Eis os modelitos da Roma Antiga. Muito bom! Quer dizer que a Roma Antiga está por perto de mim hoje? É claro! Você não dá um passo por aí sem esbarrar com a Roma Antiga. Mas a Roma Antiga era uma loucura. Era o tempo em que as pessoas eram jogadas em covas de leões e estraçalhadas. E tinha também aqueles gladiadores com capacetes e lanças. E aqueles deuses malvados castigando as pessoas. Pedro? Ana? Isso é Roma? Claro que isso é Roma. Temos que esclarecer umas coisinhas. Pronto, Pedro? Preparar? Apontar? Já! Ai, aonde nós vamos? Estamos voltando mais de 2000 anos até a... Ah, Roma Antiga! Que legal! Essa é a Roma Antiga, não é? Não é a Grécia. É mesmo. Como podemos saber a diferença? Bem, essa é uma das primeiras coisas que precisamos consertar. Várias coisas a respeito da Grécia e da Roma Antiga se parecem, porque eram países vizinhos aqui na costa norte do Mar Mediterrâneo. E ainda são. A Grécia fica ali à direita. E Roma hoje se chama Itália. Esta que parece uma bota. Nossa! Estou realmente parecido com um antigo... espera aí. Eu sou grego ou romano? Grego. Olha as suas roupas. Os romanos usavam togas. Olha a minha. Linda roupa. Totalmente romana. Acho que eu entendi. Claro que existe outro jeito de diferenciar os romanos dos gregos. Alex, lembra-se dos deuses de quem você havia falado? Pois é, você sabia que em vez de um deus, os romanos adoravam um monte de deuses? E os gregos também. Mas não eram os mesmos deuses. Só que eram... Isso, o quê? Só que eram diferentes. Mas você disse... Está bem, talvez uma viagem pela Galeria da História esclareça o mistério. Adoro a Galeria de História. É onde a gente descobre todos os detalhes picantes. E temos um que é muito interessante. Veja este aqui. Era um deus grego chamado Heracles. Sou eu, Heracles, guerreiro grego, super durão, Quando os romanos o conheceram, também acharam Heracles muito bom. Então, eles o adotaram para si, mudaram suas roupas e o nome também. E, voilá! Hércules. Hércules,
Quem é Hércules? É você. É o seu novo nome. Eu ainda vou receber as minhas cartas. E não foi só com Hércules. Ei, esta é Afrodite, a deusa grega do amor. Isso mesmo, seu mortal. Não se esqueça disso. Mas quando os romanos viram que gostavam dela, mudaram seu nome para... Vênus. E quem é esse aí? Hermes? Bem, na mitologia romana ele virou Mercúrio. Zeus virou Júpiter e... Poseidon virou Netuno. Espere um pouco. Perceberam o que acabaram de dizer? Júpiter, Vênus, Saturno, Mercúrio... Não são nomes, são planetas. Isso mesmo, Alex. Esta é nossa primeira prova de que ainda existe um pouco da Roma Antiga perto de nós. Os nomes dos planetas vieram da Roma Antiga. Eu não sabia disso. E já que estamos falando de planetas e sistema solar, podemos aproveitar para ver melhor o nosso calendário. O ano de 365 dias? Também tiramos isso dos romanos. Acho melhor olhar isso mais de perto. Estou numa caçada romana. Quer dizer que estou tentando localizar a quantidade exata de influência da Roma Antiga aqui no bairro onde eu moro. Deve ter alguma coisa por aqui. Boa caçada, Alex. Mas para preencher as lacunas, vamos voltar ao início da própria Roma. E acredite, é uma história maluca. Porque, de certa forma, isso surgiu disso. Mas o que é isso? Roma, antes de ser Roma, uns 700 anos antes de Cristo. E, segundo a lenda antiga, tudo começou com... Ana, tem 2 bebês chorando aqui no meio do nada. É, eu sei. Então temos que ajudá-los. Pedro, não! Se fizer isso, não serão achados por lobos. Deixaria 2 bebês serem achados por um lobo? Que isso? Se não deixarmos, Roma nunca vai existir. Que tipo de plano democrático, estrutural, evolutivo, institucional, reformador é esse? Sai pra lá! Essa era a lenda que os antigos romanos conheciam. 2 bebês chorando no meio do nada e que depois foram achados por uma loba. E aí, sabe o que a loba fez? A loba criou os bebês. Criou? Criou. Puxa, a foto de família devia ser uma aberração, não é? Isso é verdade. E os nomes dos meninos eram Remo e Rômulo. E quando chegaram à idade adulta, já sabiam que um deles estava destinado a fundar uma grande cidade perto do rio Tibre. A grande questão era, qual deles? Bem, eles tiveram uma grande discussão filosófica sobre esse assunto. Minha! É minha! É minha! Minha! E depois... Ué, para onde ela foi? É mesmo, para onde eu fui? Não era para isso acontecer. Deve ser o sinal dos deuses! Sinal dos deuses? Até que enfim, uma piada. Pelo visto, sou eu destinado a criar Roma. Você me paga, Pedro. Pode apostar. Afinal, o lugar não se chamava Remolândia? Romalândia, aberto para empreendimento. Foi assim que Roma começou? Segundo a lenda, sim. E não vai acreditar no tamanho e na riqueza que Roma alcançou. Em centenas de anos, ela virou uma das mais ricas e avançadas civilizações do mundo, repleta de pessoas inteligentes. E sabe o que ajudou a tornar tudo isso possível? Um soldado romano? Um montão de soldados. Na verdade, Roma tinha um sistema incrível de organizar grandes exércitos. O exército era dividido em grupos, chamados legiões, que chegavam a ter 6.000 homens. E foram eles que ajudaram Roma a crescer. Veja só, nos primeiros 600 anos de Roma, ela cresceu a ponto de controlar tudo isso. A maioria da Europa e grande parte do Oriente Médio. Puxa vida! Mas como? Ué, os soldados se especializaram em conquistar outros países. Primeiro em batalhas. Avançar mais uma coluna! E depois com métodos mais simples. Afinal, conquistando tantos países, a notícia se espalha, não é? Pessoal, só um minutinho, tá bom? Ei, calma, calma. Eu volto já já. Tudo bem. Oi? Oi, é Cilícia, não é? Isso mesmo, Cilícia. Ah, está certo. Eu tenho umas 5 legiões de soldados romanos na mata e estamos pensando em conquistar o seu país hoje à tarde. Romanos, não é?
Isso é ruim, não é? Ah, pois é, já deve ter ouvido falar. Você pode se informar se quiser. Mas quer lutar ou não? 5 legiões? O que significa mesmo conquistar? Bem, vamos pegar parte do seu dinheiro e fazer do seu país parte de Roma. Ficaremos com as casas? É claro, por que não? E cabras e galinhas? Tudo como antes. E os nossos deuses e religião? Ah, é claro. É? Tá. Fechado. Pessoal, para a Cilícia! Pessoal, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E foi dessa forma que Roma ficou tão grande. Incrível. E quem foi que teve essa ideia? Bem, isso é o mais incrível. Aqui na Roma Antiga, eles inventaram um negócio chamado Senado, que é um grupo de cidadãos muito inteligentes escolhidos para comandar Roma. E esse tipo de governo se chamava República. E sempre foi desse jeito em Roma? Com certeza. Até 49 a.C. Em 49 a.C. Ele chegou! Em carne e osso, Júlio César. Eu disse que ia voltar, Pedro. Ano 49 a.C. e eu sou o maior herói de guerra romano. E só o que eu peço em troca por vencer todas as batalhas é que eu possa mandar em Roma. Mandar em Roma como um rei? Ei, não esqueça que eu derrotei todos os nossos inimigos e controlo as legiões. E todo mundo me considera um herói. Quem manda aqui? Lá se vai a República. O que aconteceu? Bem, quando Júlio César subiu ao poder, Roma deixou de ser governada por senadores para ser governada por um só homem. Espertinho você. Puxa, aposto que foi horrível Júlio César como um líder. Bem, ele até melhorou algumas coisas. Ele tornou as cortes mais justas, melhorou a vida dos antigos soldados e introduziu o calendário de 365 dias. Mas mesmo assim, ele ainda tinha inimigos. Ah, é? Inimigos? Ha! Não me faça rir. Eu, hein? Como assim? O que os meus inimigos podem fazer? Eu mando em toda a Roma. Na verdade... Quem vai me apunhalar pelas costas? Seus amigos. Nossa, e eu preocupado com os meus inimigos. Então, significa que... Mas eu só fiquei no comando por 2 anos. Isso não se faz. Você me paga, Pedro. E depois de Júlio César, Roma acabou voltando a ser como era, certo? Não. Acontece que os romanos gostaram da ideia de um líder absoluto. Então isso ficou permanente. E as coisas ficaram meio malucas. Malucas? Bem, lembra daquelas coisas todas que você falou lá no início sobre pessoas sendo jogadas aos leões, os gladiadores, e ser estraçalhada e tudo mais? Lembro. Bem, isso já vai começar. Que comecem os jogos! Você me paga, Pedro! Vamos nos preparar para torcer! Puxa, isso não parece bom. Nem acredito quanta coisa o mundo de hoje herdou dos antigos romanos. Esta é a Roma Antiga, não é? O nome dos planetas, coisas políticas como o Senado e o melhor de tudo, eles inventaram a pizza. Mas pelo que eu percebi, depois que eles tiveram imperadores, as coisas começaram a ficar malucas. Malucas para dizer o mínimo. Muito bem. Aconteceu o seguinte. Roma era basicamente uma república até 27 a.C. Foi quando o sobrinho neto de Júlio César, Augusto, tornou-se o primeiro imperador oficial. Foi o fim da república. O mais estranho é que, ainda assim, Augusto foi o melhor que eles já tiveram. Os outros imperadores? Bem, podemos dizer que vários deles eram... Quer dizer que foram loucos? Por quê? Talvez pelo jeito que as coisas eram. Muito poder, sabe?
Vamos usar o Coliseu Romano para mostrar como as coisas funcionavam. Na primeira fila sentava o imperador, número 1. Depois vinham os senadores e os ricos. Depois deles vinham os cidadãos comuns. E nos assentos mais em conta ficavam os pobres. O imperador tinha total autoridade sobre todo mundo. Servos, escravos, alguém venha me abanar com uma folha de palmeira. Ah, isso só pode ser brincadeira. Isso. Muito bem. Agora eu ordeno que alguém cante uma canção suave. Ah, isso é brincadeira, não é? Tá. Eu ordeno que você pare de cantar a canção suave. Agora, eu ordeno que alguém construa um novo palácio para mim e arranque a cabeça de meus inimigos. E vá para as florestas da Índia e traga um tigre para brincar comigo. Uau! Não tinha vida melhor. Nossa, acho que com todo esse poder, qualquer um ficaria louco. Louco? Eu não era louco. Eu era normal. Eu também. Ridículo! Bem, tirando, talvez, a história do cavalo. Cavalo. Mas quem disse isso? Ele disse cavalo? É, e é um exemplo perfeito do tipo de coisa maluca que esses imperadores fizeram. Alex, este é o imperador Calígula. Como terceiro imperador de Roma, eu tenho um maravilhoso anúncio a fazer. Eu escolhi um novo cônsul de Estado. Eu, imperador Calígula, anuncio que o novo cônsul do Estado de Roma será meu cavalo. Eu fiquei decepcionado com essa reação de desaprovação, assessor. Eu acho, Vossa Roma Alteza, que talvez seja melhor incentivar um pouquinho, ajudar a multidão a se entusiasmar. Entusiasmar. Isso. É claro. Eu vou dar um incentivo para eles. Está bem. Quem não concordar com isso vai ter a cabeça cortada. Sim. Mais uma coisa. Eu quero todos os barcos de Roma alinhados na Baía de Nápoles. Depois, vou pegar meu cavalo, quer dizer, meu novo cônsul, e vou passear pelos telhados. O que acham disso? Ei, cabeças! Os imperadores eram malucos mesmo. Para falar a verdade, alguns eram malucos e meio. Nero, por exemplo, quando não estava se apresentando como um grande ator, queria que seus cães comessem seus inimigos. E teve também Domiciano, que quando não estava matando os inimigos, estava espetando insetos com alfinetes. Puxa, ainda bem que os imperadores tinham um monte de guardas para protegê-los. Pois é. Só que o imperador Calígula, aquele que fez do cavalo um membro do governo, acabou sendo assassinado por seus próprios guardas. Felizmente, aqui em Roma, temos muita água corrente. Afinal, os romanos inventaram o primeiro sistema para levar água para a cidade. Chamava-se aqueduto. E inspirou o sistema de água e esgoto moderno. Então os romanos pensaram até nisso? O que eles não inventaram? Um comitê de esportes. Acho que nós já falamos, mas os esportes romanos eram bem violentos. Na verdade, Alex, você só vai entender o que é violência quando vir os esportes que os romanos usavam para se divertir. Preparar? Apontar? Que comecem os jogos! O Coliseu Romano foi a primeira mega arena de esportes do mundo. E nessa arena podíamos ver como os romanos eram bons e maus. Se por um lado eles eram tão inteligentes a ponto de fazer construções como esta, por outro jogavam pessoas na arena para serem devoradas por leões. Pegue! E no meio de tudo isso, na maior torcida, ficavam os imperadores. Pegue-o! Esquisito, não é? Tem uma coisa que eu não entendo. Os romanos eram muitos, certo? E eles controlavam metade do mundo. Então,
Como desapareceram? Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Sou o Imperador Cláudio. E no meu comando ficamos mais fortes. Roma conquistou a Bretanha e o norte da África. Eu sou o Imperador Trajano. Ei, eu governei bem. Assumi o comando de toda a Mesopotâmia. Eu sou Nero. Conquistei os Alpes. Então, não foram os imperadores que arruinaram Roma? Na verdade, estão certos e errados. Porque com cada imperador, o império ficou maior. E foi isso que o destruiu. O que é isso? Com certeza um exército inimigo. Puxa! É que o império ficou tão grande que acabaram perdendo o controle. E foi por isso que o exército enfraqueceu. O próprio império enfraquecia cada vez mais. E se dividiu. E ficou vulnerável a... conquista. Lá pelo ano 300, alguns países e povos começaram a se desligar de Roma. As pessoas estavam cansadas de serem intimidadas pelos romanos. E a parte ocidental do império começou a decair. E agora eu vou contar como foi a queda de Roma. Eu vou embora! Está bem, está bem, está bem. Eu desisto, eu desisto, eu desisto! Viva os bárbaros! Está bem, está bem, está bem, está bem. Você venceu, você venceu. Pode ficar com Roma. Viu, Pedro? Quem ri por último, ri melhor. Sabe que eu acabei gostando do papel que tive nesta história? E o que aconteceu com o Império Romano? Ele ruiu e perdeu seu poder. E com o tempo virou apenas uma parte da história. Mas ainda existem as ruínas que nos lembram essa grande civilização. E o mais importante é que ainda temos todas as suas incríveis inovações. Como você descobriu, Alex, olhe em volta e verá que há muito de Roma perto de nós. Acho que descobri uma coisa. Roma foi uma espécie de melhor e pior do que já podemos criar. Era muito violenta e injusta, mas também muito inteligente. Deve estar pensando o que eu estou dizendo. As palavras Senado e República, e eleição. Isso tudo não parece familiar? Então até os prédios parecem familiares. Assim, no final, talvez as melhores ideias de Roma irão durar mais tempo do que podemos imaginar. Versão brasileira Audio News.